Bom dia, professor. Bom dia, querida. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Eu vou ficar responsável por mediar a palestra, tá bom? Certo, perfeito. Se o senhor quiser esperar mais um pouquinho para a galera ir Vamos chegando, aguardar mais alguns minutinhos perfeito. para a chegada dos participantes que estarão conosco. Sim.
Professor, assim que o senhor quiser iniciar, me avise que eu faço a sua apresentação, tá bom? Ok, querida. Então, vamos iniciar, por Vamos. gentileza? Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Leonardo pela disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Mais uma vez, no segundo encontro de pesquisa em educação e cultura aqui. Desculpa, a gente está passando um avião. E com isso, né, eu vou dar o início a mais uma palestra, a segunda palestra do dia, que é, como professor, recebemos hoje o professor mestre José Leonardo Diniz de Melo Santos para a palestra Escola, Convivência e Conflito, uma leitura interdisciplinar da violência escolar. O professor Leonardo é uma figura de múltiplas formações e atuações, o que lhe confere uma visão ampla e interdisciplinar sobre os temas que ele aborda, né? Algo essencial para o debate que nos propomos fazer hoje nessa palestra. Ele é advogado, professor universitário e historiador. Sua trajetória acadêmica é formada pela excelência e constante busca por conhecimento. É mestre em educação, cultura e identidade pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e atualmente cursa doutorado em educação e pesquisa justamente esse tema da construção da paz, né? E o papel do currículo na formação para a convivência democrática. O seu doutorado é pelo Centro Internacional de Pesquisa Integralize, né? Sua dissertação de mestrado também é nesse tema da palestra de hoje, né? E além dessa carreira, né, ele é docente, professor titular do curso de Direito e coordenador de pós-graduação no Centro Universitário da Vitória de Santo Antão. O professor Leonardo acumula importantes funções, além dos títulos, né, acadêmicos, conselheiro subseccional da OAB de Pernambuco, secretário da Comissão de Educação para a Cidadania da OAB também. É pesquisador vinculado à Universidade de Rio Grande do Norte e membro da Comissão de Direitos Humanos também. Agora eu passo a palavra para o professor Leonardo. Durante a palestra, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, que ao final, né, teremos um momento para as questões. Obrigada, professor. Bom dia a todos. Quero agradecer, Laís, pela apresentação. Agradecer também a organização do evento. É sempre importante estar compartilhando conhecimentos, experiências. O compartilhamento, de fato, é algo que merece sempre um destaque especial. Neste segundo encontro, né, de pesquisa em educação, cultura e sociedade, quero mais uma vez agradecer pelo convite, pela oportunidade, para que possamos compartilhar reflexões sobre um tema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais presente no cotidiano das nossas escolas: violência escolar, desafios da convivência no ambiente educacional. Quero também cumprimentar todos os colegas pesquisadores, professores, estudantes, todos que participam conosco do encontro e do evento, que se propõe a discutir uma educação transformadora, comprometida com a justiça social e com a produção de saberes em contextos plurais. E é justamente nesse horizonte de contextos em pluralidade que se insere a reflexão que trago hoje. Quando falamos efetivamente em violência escolar, é muito comum que a primeira imagem que venha à nossa mente seja a imagem de conflitos físicos, agressões diretas, episódios de grande repercussão na mídia, como pudemos acompanhar em diversos momentos no contexto nacional. No entanto, a violência no ambiente escolar é um fenômeno muito mais complexo, é multifacetado e profundamente enraizado por dimensões que atravessam aspectos sociais, culturais, institucionais, mas também falar de violência significa tratar de dimensões subjetivas. As nossas escolas, a escola brasileira, não é um espaço isolado da sociedade. Pelo contrário, a escola é, ao mesmo tempo, reflexo da sociedade, reflexo da realidade social, mas também é
um espaço de transformação dessa mesma realidade. Compreender a violência exige uma abordagem que preze pela interdisciplinaridade. Mas compreender a violência escolar também exige uma abordagem que seja capaz de dialogar com os diferentes campos do conhecimento, a exemplo da própria educação, da sociologia, da psicologia, do direito, da antropologia, das políticas públicas e, por que não dizer, compreender a violência escolar exige uma abordagem que seja capaz de dialogar com a educação para a cidadania. E é importante, antes de avançarmos nessa reflexão, fazermos uma distinção conceitual que é estritamente necessária para o que estamos discutindo. Nem todo conflito é necessariamente de viés negativo. Na verdade, o próprio conflito é um elemento inerente à convivência humana. Ou seja, onde existem pessoas com diferentes histórias, com diferentes valores, expectativas e visões de mundo, haverá também divergências. O problema em si não é a existência do conflito. O problema surge verdadeiramente quando esse conflito é gerido de forma violenta, excludente, autoritária. E é nesse sentido de gerência a partir da violência, da exclusão e do autoritarismo, onde a escola precisa ser compreendida não apenas como um espaço de transmissão de conteúdos, mas principalmente como um espaço de aprendizagem da convivência democrática. O sociólogo francês Michel Misse chama a atenção para o fato de que a violência não pode ser compreendida apenas como um ato individual, e é importante esse destaque. A violência precisa ser analisada dentro de contextos sociais e também dentro das relações de poder. A exemplo do que defende Demerval Saviano, estudioso da educação, a escola é uma instituição social que participa da construção de relações sociais. E é dentro da escola onde a reprodução das desigualdades pode efetivamente contribuir para desdobramentos de novas violências. Então, quando analisamos esse fenômeno social da violência escolar, precisamos também lembrar de 3 dimensões fundamentais. A dimensão individual, que envolve comportamentos, emoções, experiências pessoais dos estudantes. Precisamos considerar também uma dimensão institucional, essa dimensão relacionada às práticas pedagógicas, às normas escolares, à cultura da escola enquanto organização, mas também precisamos considerar a dimensão social, dimensão essa que inclui desigualdades econômicas, exclusão social, violência urbana, discriminações gerais e outros fatores de natureza estrutural. Não se pode compreender a violência escolar sem compreender que a própria violência assume múltiplas formas. Essa violência pode e se manifesta também, e não apenas, como agressão física, mas também se manifesta como violência simbólica, psicológica, institucional. E podemos citar, por exemplo, o bullying, o tão conhecido, tão discutido, tão debatido bullying, que envolve práticas sistemáticas de humilhação, exclusão, intimidação. Podemos exemplificar também, a partir da violência simbólica, que é um conceito trabalhado por Pierre Bourdieu, que ocorre quando determinadas formas de poder, formas de dominação, passam a ser naturalizadas dentro das instituições, a exemplo da escola. Mas também podemos exemplificar a partir daquela violência institucional. Práticas discriminatórias, punições desproporcionais, ausência de escuta dos estudantes. E quando observamos o crescimento daquela violência que não é física, mas que é digital, que se expressa através do cyberbullying, através dos conflitos que começam nas redes sociais, mas que não se limitam no ambiente digital e alcançam o ambiente escolar, percebemos
o quanto a violência não pode ser tratada apenas como um problema de natureza disciplinar. A violência escolar é, antes de tudo, um fenômeno educacional e social. E se queremos, de fato, enfrentar esse problema de forma consciente, precisamos investir em estratégias que fortaleçam diálogo, mediação de conflitos e cultura de paz. E nesse papel, nesse ponto específico de enfrentamento consistente da violência, a partir de estratégias, preciso destacar o papel fundamental da educação para a cidadania. Educar para a cidadania significa desenvolver competências que vão muito além do domínio de conteúdos. Significa também promover valores essenciais, inerentes à nossa condição enquanto indivíduos. Respeito, empatia, solidariedade, responsabilidade social, participação democrática. E para falar um pouquinho, continuar falando, melhor dizendo, sobre a importância da educação para a cidadania enquanto estratégia de enfrentamento consciente do fenômeno da violência que afeta as nossas escolas, peço licença, querida Thaís, a organização do evento também, para trazer um colega militante, Marcondes Oliveira, pernambucano, assim como eu, também advogado, presidente da Comissão de Educação para a Cidadania da UAB Pernambuco, para que o querido colega Dr. Marcondes, super importantes, super relevantes, super necessárias, a respeito de como a educação para a cidadania, enquanto estratégia de enfrentamento da violência que entende a escola como ambiente de propagação e de defesa dos valores essenciais da educação como ferramentas de prevenção da violência. Gratidão, professor Leonardo, pela apresentação, pelo convite, a Laís, que está aqui fazendo essa moderação, e a todos que estão nos acompanhando agora e que virão acompanhar depois. Meus cumprimentos e solidariedade, porque esse assunto requer essa palavra. Não há como afastar a solidariedade desse que eu chamo também de clamor por um tratamento. Precisamos de um tratamento, pois, sendo muito bondoso, diria que nosso país está doente. Não há como refletir, buscar uma reflexão madura, sincera, austera, se não compreendermos como algo que precisa de um tratamento. A gente que viaja um pouco e que nota nas regiões do país, né, esse fenômeno da violência escolar, né, como a nossa amiga psicopedagoga da Secretaria da Comissão de Educação para a Cidadania fala, o chão da escola, né, o que se ouve no chão da escola, o que se escuta, o que se observa, é algo que a gente diz, não pode, só está mudando, é como se uma novela fosse escrita para Pernambuco, escrita para o Rio Grande do Sul, escrita lá para o Acre, escrita lá para Roraima, escrita lá para a Bahia, ou seja, é como se fosse um fenômeno que vai deixando uma questão igualitária, infelizmente, pelo lado negativo. Infelizmente, pelo lado que preocupa. E preocupa também muito mais pela sociedade que está nascendo, por exemplo, como escutei do presidente do IBGE, num dos congressos que foi o ano passado, quando ele falou que a sociedade de 2050 já está aí, já nasceu. A sociedade daqui a 25 anos, ela já nasceu. E vamos refletir sobre esse ponto, que é fundamental. O quanto necessitamos de um tratamento para essa sociedade, né? Nós estamos vivenciando, porque nós viemos de uma transição, de uma educação, e, de repente, passando por outra, onde os valores, a sociedade está traçando de uma forma como se fosse uma mistura total que vai desorientando o alicerce. Daí,
eu convido a refletirmos sobre, fazendo analogia com um edifício, um alto edifício de muitos andares. E aí a nossa pergunta reflexiva: o que fazer com essa construção? Como posso ajudar? Usando palavras do professor Leonardo, que estratégias tomar? Qual a forma de viver e conviver da melhor maneira a partir da tenra idade, da idade infantil? O que é que está precisando? Como tratar? Qual é o medicamento? Qual é o diagnóstico que a gente faz, que está necessitando? E aí a gente já pode adiantar, né, pelo menos no nosso entender, a falta de educação comportamental. Falta de educação comportamental, que se perdeu. Nos últimos anos, ela está perdida, ela está adoecida, as pessoas se estressam fácil, as pessoas brigam sem saber porque está brigando. Estamos vivendo um país aí que está em pleno adoecimento, no sentido de uma política de ideologia que a pessoa não pensa sequer nos conceitos, e, infelizmente, até no mundo intelectualizado, né? Embora estejamos falando da escola. Mas, gente, não há como uma observação correta se não for pela forma sistêmica. Compreender o que é sistema e sistema de convivência, né? Para que a gente consiga diagnosticar não aquilo que a gente está vendo, visualizando, mas o que está por trás dessa teia complexa sistêmica. É onde a gente vai buscar um fio da meada quando a gente começa a notar família, né? E aí, antes da família, o namoro, do namoro, o casamento, entre aspas, estou fazendo para a gente fazer aqui uma roda sistêmica para chegar na escola. E ver ali aquela coisa que muitas vezes a violência já está lá dentro de casa, pela falta de educação, que a gente pode trocar por falta de respeito, que é mais comum, né? Mas, na verdade, se a gente pudesse trocar mais ainda, já dentro do tratamento, sobre a falta de escuta, a falta de empatia e a necessidade de uma comunicação não violenta, já seria um passo para formatar a família, que depois formataria e chegaria na escola. O que se perdeu para chegarmos na escola, gente? Os valores de disciplina, de respeito que vem da família. Notamos agora, agora que eu digo já há alguns anos, a transferência inadequada de dever de disciplinar do professor, que não tem nada a ver, ele é um complemento, onde eu sou pai, eu entrego a escola para entregar o comportamento do meu filho para o professor e professora. É isso. Onde é que estamos vivenciando esse dever? Não existe. A escola é um complemento, o que vai ensinar a vida futura, não é? A vida que virá um dia, a vida profissional, como se conviver dentro da leitura. É claro que, evidentemente, se vier a disciplina de casa, ela vai ser mais fácil na escola. E não temos isso. Daí porque a resposta ao que fazer. Eu não tenho como não pensar juridicamente, porque eu quero ajudar a escola. Eu não quero atrapalhar. Eu não estou com a devida vênia, com a devida quem não pensa assim, mas eu só posso ajudar se eu entender uma estratégia. E qual é a estratégia? A estratégia, gente, passa para a educação. E detalhe, não estou inventando nada. Nós temos infelizmente, um povo que não conhece os seus direitos e deveres, né? A gente não sabe quem nos representa. Para começar, aquele prédio alto, eu tenho que ter o alicerce. O alicerce é conhecimento, né? É claro, que o conhecimento trará uma educação comportamental que fará um cidadão e cidadã, não é? Então, se a gente compreender, pegando um livro que eu chamo livro sagrado, que não é a Bíblia, que também é sagrada, mas o nosso da convivência, a Constituição Federal, uma leitura de cabeceira,
Não muito, não todo, né? 200 e tanto artigos e tudo que tiver. Não, não. Basta os direitos fundamentais. Aqui, presente apenas nada mais, nada menos do que o preâmbulo, que é o início dela, onde ela vai falar de coisas que a gente não sabe, gente. Primeiro, nós, representantes do povo brasileiro, tá lá. Isso a gente já tira nosso executivo, seja prefeito, seja governador, seja presidente, que é o nosso engano, é o nosso engodo, é aquilo que a gente deixa passar, aquilo que a gente precisa para o alicerce do prédio alto, que é o prédio da convivência, onde a escola está lá embaixo, nesse alicerce. Mas ela tem ainda, digamos que, utilizando a analogia, tem que ter a sapata ali, tem que ter os ferros, tem que ter... E onde é os ferros? É a família. E quem é que vai ajudar? Quem vai entender isso? Quem vai trazer nossas leis? Seria o legislativo. Então, nós, representantes do povo brasileiro, eles lá dizem que estão ali formar a Assembleia Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar, e é o que eu queria chegar, gente, o exercício dos direitos sociais individuais. Presta atenção, só isso. E vou dar um pulinho. São 7 valores supremos que eles vão entender, que é o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar. O bem-estar, gente, é algo que é uma palavra bonita, mas aí, feliz de quem tem bem-estar na vida individual e coletiva, né? O desenvolvimento, que é a questão do país em si, para trazer emprego, trazer desenvolvimento como um todo. E aí vem o ponto, a igualdade e a justiça, que a criança deve compreender o que é a igualdade, já na criança, está no alicerce. Mas fiquemos nos direitos sociais, gente, para a gente só encurtar o nosso papo de agora. Eles estão lá no artigo 6º, gente. Isso é fácil para vocês pesquisarem. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma da própria Constituição. Olha, gente, não precisa muito. Mas o que é que isso importa se a gente está falando da discussão escolar? Opa, só importa. Porque isso é um conhecimento para que a gente compreenda de onde vem a violência na falta de desconhecer a não entrega das criaturas que têm o dever de entregar, ou pelo menos fiscalizar, do que é a educação, do que é a saúde, do que é a alimentação, a pessoa com fome. Daí falarmos sistematicamente, compreender, até chegarmos na violência da escola, que a gente vai ver que é efeito de muita coisa. E por quê? Nesse momento estamos oportunamente precisando de dividir com o nosso povo a sua capacitação para compreender o que é votar e quem é o seu representante de acordo com a Constituição, que não tem esquerda nem direita, mas sim aqueles que têm o dever de nos conceder isso aí, porque quando a gente chega na violência escolar, a gente nota que os valores estão tão fora de si, que se a gente não organizar o alicerce, a gente vai ficar vendo repetir como se estivesse enxugando gelo a violência, o desrespeito incomensurável aos professores, que isso não existia. E não se pode dizer, como muitos jovens já dizem, não, isso é tempo antigo, era educação antiga. Não, não tem educação antiga, tem educação. Simples assim. Então, gente, a reflexão, ela passa pela consideração de que precisamos de um alicerce. E esse alicerce é educar o nosso povo a compreender que nessa parte dos direitos sociais da educação, a família tem que estar presente na escola e não entregar como se fosse um objeto os alunos para que a violência aconteça de forma desenfreada. Apenas a gente vai coletando uma estatística terrível. Então, precisa a família se reencontrar e compreender que não é uma reunião de pais e mestres que vai ser suficiente. Não, não é isso. Pelo contrário, pai e mãe precisam estar constantemente visitando a escola, sabendo como o filho está. Nós temos aqui a diversidade hoje muito grande, que não tínhamos outrora, que é o celular, né, que é um concorrente para o professor. Meu Deus do céu, não se tem tamanho, é uma concorrência desleal para os professores,
e, evidentemente, para a família. Então, a busca pelo nosso alicerce, gente, que a gente tem que estar junto na solidariedade falada no início, tem que ser pela educação comportamental, com conhecimento de onde começar, mas a gente tem que começar por algum lugar. Nós temos que saber como votar. Eu tenho que me capacitar a compreender de quando eu votar, eu não posso votar por ser bonito, por ser um amigo, por ter receber dinheiro, ou promessa de emprego. Não. Eu tenho que compreender o bem comum como meu objetivo. O bem comum é o bem de todos, não é o meu bem. Não, é o meu, o seu e de todos. A praça que é para mim é a praça para todos. A escola que é para mim é a escola para todos. Mas o professor, sobretudo, que é para mim, é um professor que é para todos. Por que não copiar coisa boa? A China, por exemplo, é um lugar onde o professor não baixa sua cabeça para o imperador. É a única atividade onde o professor é respeitado desde o início. Por que não ser aqui? Por que não copiarmos? Por que não trazer o professor e a professora como entidades de fortalecimento da cidadania? Gente, com esse introito, com essa minha fala, eu quero aqui agradecer esse momento de compartilhamento com os senhores e senhoras, que a gente possa ter momentos outros para compartilhar. Eu entendo que isso é uma coisa que é para ser comum, é uma coisa que é para ser em todos os lugares, na entidade privada e pública. Já me perguntaram, vocês só atuam na entidade pública? Não, isso é feito uma pandemia positiva. Nós temos que estar juntos. Nós temos que escutar a família, mas a família também tem que nos escutar. E quando nós comparecemos a uma escola, a gente faz questão que os professores estejam em sala de aula, escutando nossas conversas, para que eles, alunos, compreendam o que os professores escutaram, para também eles se constrangerem um pouquinho quando estão querendo avançar o sinal. Nós estamos na escola onde o palavrão é naturalizado. Eu peço licença para dizer que é muito simples hoje uma menina de 12 anos e um menino de 12 anos chamar o colega ou a colega de caralho. Ora, nós estamos naturalizando um palavrão que eu sempre digo nos nossos encontros que caralho é o órgão masculino, o órgão genital masculino, uso a palavra comum e pergunto se querem andar com isso na boca, um para o outro. Mas essa naturalidade, e o que é que isso tem a ver? Tem tudo. Quando eu trato você com palavrão, significa que não resta carinho, não tem afeto. Vai naturalizando uma linguagem ríspida. Isso é visão sistêmica, gente. Isso é visão plural, para que a gente nunca localize só o problema num canto só. Não, o problema ele é muito mais alto, né? Ele é muito mais longo, muito mais profundo e precisamos desse alicerce. Então, quero agradecer esse momento meu de participação, compartilhar e dizer que estou à disposição, porque entendo que aqui nós estamos plantando tâmaras para essa sociedade que está se criando, que virá aí, Deus sabe como, se a gente não frear essa arrumação desarrumada. E é por esse e por outros motivos, querido Dr. Marcondes e colegas que nos acompanham nesse momento, que eventos acadêmicos como este se tornam espaços de cada vez mais importância, né? A pesquisa, os debates, o compartilhamento na área da educação também tem um papel fundamental, justamente porque momentos como este nos ajudam a entender melhor os diagnósticos sobre a realidade das nossas escolas, sobre a formulação de propostas, estratégias, políticas públicas que eventualmente consigam contribuir para que as realidades gradativamente consigam ser transformadas. Então, quando nós nos propomos a discutir, a dar amplitude, a reforçar a urgência de se debater em temas como convivência, conflito, violência escolar, todos nós estamos também discutindo que tipo de sociedade está sendo construída. Como o doutor Marcondes muito bem colocou, estamos auxiliando, estamos caminhando na construção de uma sociedade que seja marcada pela exclusão, pela intolerância e pela violência? Ou será que estamos, de fato, construindo uma sociedade que tenha como fundamentos o respeito à diversidade,
justiça social, convivência democrática. E no meio dessa discussão é sempre importante lembrar que as nossas escolas sempre terão um papel estratégico em todas essas construções. As nossas escolas precisam sempre ser um espaço onde conflitos se transformam em violência, mas também precisam ser espaços onde conflitos se transformam em aprendizagens para a vida em sociedade. E tudo, no final das contas, depende de como escolhemos lidar com esses desafios. Eu encerro o meu momento de fala trazendo essa reflexão, mas que também não deixa de ser uma provocação. Talvez a pergunta mais importante não seja apenas como combater a violência escolar, mas talvez devamos nos perguntar também, e não menos importante, que tipo de convivência estamos ensinando nas nossas escolas? Estamos formando estudantes que de fato sejam capazes de dialogar? Estamos formando estudantes que sejam capazes de respeitar as diferenças, capazes de resolver conflitos de forma democrática ou não? E se nós conseguimos avançar nessas direções, certamente não estaremos apenas enfrentando a violência escolar, mas também estaremos conseguindo contribuir de forma consciente para a construção de uma cultura de paz na nossa sociedade. Eu espero que tenhamos outros momentos, outras oportunidades semelhantes, e para que todos nós tenhamos sempre espaços férteis para estimular a importância do diálogo, da pesquisa e da construção de novos caminhos sempre necessários para que a nossa educação consiga cada vez mais, de fato, ser justa, democrática e transformadora. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Quero mais uma vez agradecer a Laís pela participação, pela mediação, Luiz pelo auxílio super importante na condução desse momento e, se Deus quiser, que possamos nos encontrar em outras oportunidades. Bom dia, professor. Obrigada, professor Leonardo. Obrigada, professor Marcondes, que também fez essa participação muito importante. Agora, eu deixo aberto o chat para quem quiser mandar uma questão. Pode ser escrito, pode abrir o microfone e falar. Enquanto vocês mandam, eu vou aproveitar aqui para fazer uma... Acho que é mais uma pergunta de pesquisa mesmo. Eu não sou professora de educação básica nem nada. Eu sou antropóloga, recém terminei o mestrado. E eu acho que é uma pergunta mais de pesquisa mesmo, de curiosidade de pesquisa e de um trabalho de campo, né? Quando o professor Leonardo falou, e o professor Marcondes também, sobre essa pluralidade das pessoas que estão dentro da sala de aula, né? Sobre essa violência que vai além de uma violência física, né? Porque geralmente se a gente pensa violência, algumas pessoas pensam uma violência física, num tipo físico mesmo de machucar um estudante. Mas eu pergunto, essa pluralidade de muitos tipos de estudantes, de diferentes vivências, como o professor falou, como você conseguiu enxergar isso na pesquisa e conseguir, de certa forma, eu não sei se categorizar um tipo do que aquele aluno considera violência, se é um palavrão, como o professor Marcondes falou, se é um empurrão, se é de fato, um constrangimento da parte de um professor ou de alguém, e como que vocês conseguem ver, né, isso dentro da pesquisa, como lidar, e de não, como se diz, generalizar, né, um tipo de violência. Acho que essa pergunta é mais para o professor Leonardo. Obrigada, gente. Aproveitei aqui, adoro essas. Perfeito, querida Laís. Eu quero também agradecer pela pergunta, é um questionamento sempre bem-vindo, né? Até para que eu também possa compartilhar brevemente com vocês a experiência, pelo menos no curso, né, de mestrado em educação, que eu atravessei nos últimos 2 anos e 4 meses. Através da pesquisação, eu tive diversas oportunidades, claro que direcionando para o público estudantil, né, os jovens, que foram meus participantes, sujeitos, né, de pesquisa convidados para construir junto comigo, não apenas dados, mais do que isso,
mas, de fato, compartilhar vivências, experiências, emoções, expectativas. Então, um dos perigos, um dos alertas, quando se discute, e principalmente quando se propõe a pesquisar a violência, é o perigo, como você, Laís, muito bem colocou, a generalização. A violência, por mais multifacetada que seja, esteja, e novas faces e novas formas adquira todos os dias, mas a violência nunca pode ser tratada de forma generalista. Justamente porque uma das pluralidades do fenômeno da violência escolar é justamente a pluralidade de sujeitos que ela consegue, enquanto fenômeno que é, diariamente violentar. Então, a partir do momento em que eu entendo e trato a violência como fenômeno multifacetado, plural, que é e sempre será, porque é uma das características da violência enquanto fenômeno, a pluralidade. Enquanto pesquisador, eu também precisei exercitar a sensibilidade da pesquisação e na pesquisa participante, para perceber que essa pluralidade também diz respeito aos sujeitos que estão direta e indiretamente envolvidos nas mais diversas formas de manifestação de violência. Ou seja, conversar com um profissional da educação sobre violência escolar me permite perceber aspectos desse mesmo fenômeno que numa conversa com um estudante que frequenta essa mesma unidade de ensino, mas as vivências e as percepções sobre o mesmo fenômeno, no mesmo ambiente, mas a partir de perspectivas de sujeitos diferentes, vão me permitir perceber pontos de vista, sensações, emoções, vivências também completamente diferentes. E esse é um dos momentos em que a pesquisa permite perceber, no caso do problema social da violência, exatamente o sentido de tratar a violência como fenômeno plural que ela é. Então, por exemplo, quando a gente se propõe aqui rapidamente a discutir, a conversar um pouco, dialogar sobre convivência, cultura de paz, mediação de conflitos, educação para a cidadania, implica também reconhecer pluralidades. E no tratamento, no aprofundamento sobre o que é a violência e como ela se manifesta, é quase que obrigatório reconhecer também que uma das características desse problema social é a característica da pluralidade. Pluralidade de sujeitos, pluralidade de formas de violência, mas também pluralidade de contextos, de ambientes, de situações, de atravessamentos, porque falar de violência, entender violência, ou pelo menos tentar entender a violência, também significa entender atravessamentos de lugares, pessoas, histórias e vivências. Obrigada, professor Leonardo. Muito satisfeita com a sua resposta. Também fiz pesquisa e imagino que tratar um tema de violência é muito, né, sensível, e imagino que você lidar com várias pessoas e vários tipos, né, são questões que atravessam a gente como próprio pesquisador, né? E às vezes a gente fica o objeto, mas assim, o sujeito e objeto de pesquisa, e acabamos tentando não cair. Eu acho que o maior exercício é tentar não cair nessa generalização. A Gleice fez um comentário, eu vou ler aqui. Ela comentou: estou cursando a licenciatura em Ciências Sociais e hoje na graduação certos alunos levam certas agressões para a sala de aula. A exemplo, preconceito racial e institucional. Meus professores perceberam antes que eu mesma, e foi uma violência horrível. Eles agem de forma natural e perversa. Observei que era um costume de ensino médio, e hoje meu foco é se formar para formar novos alunos. Perfeito. Eu só queria completar
sobre aquilo que eu falei do fenômeno, isso que a professora observou como exemplo dessa visão dela ali, esse testemunho, quando a gente viaja, que a gente bate um papo, está lá em São Paulo, numa cidade, batendo papo, a gente vai escutando, a gente fica se segurando para não sorrir dessa coisa que, puxa vida, é a mesma coisa que a gente viu lá em Pernambuco, é a mesma coisa que a gente viu lá em Fortaleza, é a mesma coisa que a gente está vendo essa situação sendo igualitária, né? Se você pinça para uma pesquisa, um aluno desse que sobressai na violência, ele bate, ele quer praticar bullying, ele quer sobressair, ele quer gritar com o professor, se você pinça esse aluno para conversar de boa com ele, fazendo umas perguntinhas, como é tua casa? E aí, teu pai, tua mãe, tu gosta dele? Essas perguntas básicas, elementares, que você vai formando o sistema para você compreender o cenário e aí sim extrair, talvez, além do diagnóstico, a cura. E você vai compreender como é necessário não lidar com o efeito, que é o que a gente vive fazendo. Lidando, a gente vê a violência, a gente quer resolver aquele caso, e aquele caso, e cada caso a gente quer o caso, mas a gente não busca, na verdade, é a causa. E é o que a educação para a cidadania lida. Veja, gente, vamos usar aqui o racismo como um ponto de exemplo, para a gente compreender a diferença. A nossa Constituição Federal de 88, ela não fala de negro, ela não fala em branco, azul, amarelo, não tem cor. Ela fala dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, não é da cor. Significa dizer que nós todos somos seres humanos. Agora, é importante que as crianças compreendam isso, para não trazer as nossas chagas, as nossas ceras, aquilo que a gente, essa coisa, essa convivência violenta dentro de casa que ele leva para a escola. Se você pesquisar, você vai compreender que a gente tem, indo na causa, pode ser que a gente encontre a cura, se não zerar, erradicar, mas a gente vai trazer um nível muito mais do que razoável, um nível de convivência social muito mais aceitável, a ponto da gente dizer, puxa, a Suécia não está tão longe de nós. É claro que a gente está pensando aqui neles, nas crianças que serão os adultos do amanhã, né? Mas, para isso, a gente tem que puxar as rédeas primeiro. A gente tem que estar junto dos professores, a gente tem que estar junto da pedagogia, mas a gente também tem que conversar sobre a chamada teoria do sim, que forma maus alunos. Aquele sim está dentro do sistema também, do alicerce. Aquela mãe, aquele pai quer sim para tudo que o filho quer. O não existe. Ora, mas o não é quem ensina. Então, veja que a gente tem, não só é um ponto, quando a gente se liga no conflito, ele em si, a gente perde a chance de compreender o que é que está por trás, porque quando tem outro exemplo, a gente vai juntando as peças. Então, daí, compreender de forma sistêmica, né? Compreender a teoria de sistema ajuda muito professores e aqueles colegas ou amigos que venham nos assistir. Até quero como indicar que depois eu gostaria, Laís, que você informe para que a gente possa indicar que esse tipo de assunto, quanto mais compartilhar, melhor é. Esse tipo de assunto, pelo menos para professores de todo o Brasil, é fundamental. Não é? É importante que à noite reflita sobre isso, veja mais, possa opinar, possa refletir. E isso é conversas reflexivas. Nós estamos refletindo para buscar o diagnóstico e, ao mesmo tempo, o tratamento daquilo que falei lá no início, que estamos num país doente. Então, era assim que eu queria somar com as palavras de vocês. Obrigada, professor Marcondes. O Alcenir também fez um comentário. Eu estou vendo aqui muitos colegas de profissão. Eu também me formei em Ciências Sociais e fiz mestrado em Antropologia. Muito legal. Vou ler o comentário dele. Também sou formado em Filosofia e Ciências Sociais. Acho que é Federal de Santa Maria. Algo que está naturalizado no diálogo das nossas crianças, jovens até adultos, é palavras ofensivas de baixo escalão.
São expressões comuns na nossa sociedade, no futebol, nos reality shows, nas redes sociais, que também repercute na escola e na família. Só o professor Leonardo, aquilo que a gente fala, o professor que fala agora é filósofo. Veja, professor, que situação a nossa. Nós estamos extraindo aquilo que nos faz diferentes de outros animais, o pensamento, que é a sua praia. Nós estamos entregando hoje, de mão beijada, aquilo que poucos que querem dominar o mundo trazem e oferecem a gente. É bom, tecnologia é ótimo, mas a IA, do jeito que está, sendo recebida porque não tem o alicerce, sendo recebida, não interessa qual é a formação, não interessa se é aluno, se é criança, se é adulto, mas a forma que está sendo entregue, sem o preparo, sem a capacitação, para perder o domínio, vivemos sob o algoritmo. Imagine as crianças, gente. E tudo isso está no contexto sistêmico. Se a gente vai refletir, se a gente vai pensar filosoficamente, vamos observar que temos muito a fazer, mas o início é pelas crianças. É só para somar. Bom, alguém quer mais fazer algum comentário? Alguém quer fazer mais uma questão? A gente tem um tempinho ainda. Joana. Oi, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, Com perfeitamente. certeza. Bom dia ainda, né? Bom dia. É que eu acabei de chegar do trabalho, sou professora de português e peguei metade da apresentação do professor, cheguei um pouco atrasada. E a questão que eu queria colocar aqui é sobre as violências sutis, né? Aquelas que são quase imperceptíveis. Eu sou mestre em serviço social, também sou formada em serviço social, e o que eu observo, principalmente nas salas de aula em que eu atuo, é a questão da violência contra a mulher. E eu vou trazer só um caso que aconteceu para a gente poder discutir a respeito. De um aluno que ele tem a namorada, que estuda na mesma sala, e ela faz todas as tarefas dele. Porque se ela não fizer, como eles moram juntos, são casados, quando chegar em casa, ele briga com ela, não sei detalhes dessas brigas, mas eu já ouvi relatos de que ele briga com ela. Então, eu fico pensando, como é que a gente lida com esse tipo de situação? Porque se a gente pega esse aluno em sala, conversa com ele para que ele não faça isso, quando ele chega em casa, com essa outra aluna da mesma sala, que é companheira dele, acontecem discussões, né? Então, eu queria que vocês analisassem esse caso comigo, como é que a gente poderia, a melhor maneira de se sair dessa situação. Obrigada. Joana, querida, é um prazer, tá? Eu agradeço por você ter compartilhado a experiência. E esse é uma das muitas situações que, infelizmente, são rotina, né? Para muitos casais. Mas como a gente está tratando de mediação de conflitos, como a gente está tratando de convivência, de educação para a cidadania, mas a gente também não pode deixar de lembrar que existe uma linha, certamente o Dr. Marcondes há de concordar comigo, muito sensível entre mediar conflitos, mas, ao mesmo tempo, considerar quando existem prática de crime. Então, como nós estamos aí na campanha, né, o mês de março, dedicado ao reforço, né, nessa conscientização sobre violência doméstica, familiar contra a mulher, a mediação de conflitos, ela, logicamente, parte de princípios, valores que devem ser aplicados nos contextos das relações sociais, inclusive relações de natureza familiar. Diálogo, escutativa, solidariedade, colaboração, mas na mediação de conflitos, e o Dr. Marcondes é um mediador
árbitro muito experiente, certamente ele pode trazer também considerações. A mediação de conflitos, ela também considera, inclusive, quando essa linha sensível entre conflitos, existência, ocorrência de conflitos e prática de crime, ela é rompida. Então, a mediação, ela também reconhece os limites e principalmente naquele ponto do limite em que a mediação já não é mais suficiente para intervir na situação concreta, principalmente quando é um contexto em que existe violência, prática de crime sendo cometida. Concorda comigo, doutor Marcondes? Perfeito. A mediação de conflito é algo que meu Deus do céu, eu queria estar vivo ainda para ver o Brasil tomar isso como regra. Não é? O meu mestrado é na Argentina, e lá, no sistema de resolução de conflitos, a mediação está diferença em anos, pelo menos 30 anos. O que estava dando em 96, por exemplo, está dando aqui no Brasil a partir de 2015, quando chegou a lei de mediação. E as pessoas têm que compreender o que é mediação, né? Que é um terceiro que ele não vai promover acordo propriamente dito, dizer como seria, não. É um terceiro que vai facilitar a comunicação que se perdeu entre as partes, que às vezes tinham um bom sentimento, por uma decepção, por qualquer situação, gerou conflito, e o mediador, a mediadora de conflito, vai trazer essa comunicação de volta para que as partes resolvam. É o meio mais justo, mais equitativo, mais igualitário de resolver conflitos, é quando as partes resolvem. O terceiro ajuda na comunicação. As técnicas que um mediador apresenta dentro do conflito, que ele é imparcial, ele é totalmente imparcial, ele é confidente, ele tem o respeito e a urbanidade como regra, ele vai entrar naquele conflito como aquela pessoa que vai externar uma forma de comunicação entre as partes, que está cortada. A comunicação, quando ela parte, quando é aquela que um vira de costa para o outro, quando não quer nem ouvir o outro, quando aí começa aquela, a parte ojeriza um do outro. Então, o mediador de conflitos, ele vai primeiro distensionar. Daí porque, no campo da violência, não importa como está a escalada da violência, é importante, primeiro, que o mediador conheça do conflito, saiba escutar as partes. Na verdade, escutativa é um dos grandes... A falta da escuta é um dos grandes problemas, grandes causas de violência na família, na escola, nos casais, né? Causa de divórcio, a falta só de escutar. Compreender que é empatia, compreender que não é concordar, compreender. E o terceiro ponto, que a gente brinca com a escala da maturidade, o terceiro ponto seria a comunicação não violenta. Acho que é muito melhor eu chamar você, professora Joana, de querida, do que falar um palavrão, como bem o professor falou, no campo de futebol, nas redes sociais, tudo, porque naturalizou-se coisas que não deveriam sequer ser acostumadas. Então, aquele alicerce está precisando, que é o alicerce de trazer de volta o respeito através dessas... Sem falar na palavra respeito, porque também está muito vulgarizada, mas pedir para escutar, pedir para compreender e pedir para não me detratar, nem eu te detratar, que é a comunicação violenta. Então, nesse seu particular, o grande ponto é, primeiro, fazer uma escuta, para lhe responder particularmente, fazer uma escuta dos pais. Dizer da importância, se eles amam aquela criança, como seria importante tentar, porque não é fácil, gente, não é fácil. O hábito, sair do hábito é uma coisa que é terrível, para você ter que se insistir. Eu, por exemplo, vivo toda noite, na hora que vou escovar o dente, eu fico, o que é que tu fizesse hoje que podia fazer diferente? Comigo, olhando para o espelho. A gente não consegue olhar muito tempo para o espelho. Foi, não foi, a gente tira o olho, né? Porque a gente vê que a gente podia fazer diferente. Então, pedir para tentar, não discutir, não chamar palavrão com a mãe ou vice-versa na frente dele, da criança, porque aquilo ali é que vai para a escola. Se meu pai chama palavrão toda hora, é normal, não tem nada, eu posso falar com meu professor assim, com minha professora assim, eu posso falar com o colega. Isso é o processo de naturalização, que é terrível, terrível. Daria aqui para conversarmos
tantos e tantos exemplos que a gente passaria o dia falando como estamos doentes. Como estamos doentes, gente. Mas, se dermos a mão, um palito a gente quebra fácil. Mas quando junta dois é mais difícil, com três, quatro, então, esse é o ponto. Precisamos estar juntos para que tenhamos uma norma de convivência para um bem-estar e para o bem comum, que nada mais é do que a educação para a cidadania. É difícil, mas não é impossível, tá? A gente vai levando. É isso. Obrigada. Obrigada, gente. Se alguém não tiver nenhuma questão, acho que a gente pode ir assim, caminhando para o encerramento. Eu pedi para o professor Leonardo, professor Marcondes, se tiverem redes sociais. Eu acho que esse debate ele é muito importante, né? Algum tipo de contato, imagino que para se estender mais essa questão. A Gleice pediu a fala, vou passar aqui para ela, viu? Ei, bom dia. Sou graduanda do curso de Ciências Sociais aqui do Espírito Santo, formada em Direitos Humanos desde 2014, e gostei muito dessa palestra, né, com o professor Marcondes, e eu estou trabalhando há 14 anos ou mais para conciliar mesmo, um trabalho de conciliação, tentando entender, né, o que se passa na cabeça dos agressores, igual eu não esperava passar por um racismo na faculdade. Foi em novembro agora, dia 17 de novembro de 2025, fiquei uma semana, assim, fora de mim, foi horrível, foi um grupo de pessoas que hoje vão fazer um acolhimento no meu curso de Ciências Sociais, um representante LGBT, uma representante trans, um representante indígena, uma capacitista, sabe? E provocaram todos esses preconceitos no corredor da escola, querendo me fazer passar vergonha. Aí eu falei, eu estou me sentindo num corredor de ensino médio, só que eu percebi naquele dia que eles queriam me fazer passar vergonha, queriam me fazer provocar até suicídio, porque eu sou velha para estar lá no meio deles. Eu tenho 46 anos, e eles têm entre 19 e 24 anos. Eu achei horrível eles não querer. Hoje eu sou uma pessoa com deficiência, eu uso muletas, estou indo ali, que eu estou fazendo almoço para minha filha para a escola, de 16 anos. Hoje eu uso muletas, aí eu uso um banheiro preferencial, e riscaram o nome exclusivo desse banheiro, porque ele tinha que ser acessível para todos, mas como que ele vai ser acessível para todos se eu não aguento esperar você sair do banheiro para eu entrar? A autista também não aguenta, o cadeirante muito menos. Então, assim, estão levando para a faculdade o que eles estão treinando lá no ensino médio, e vem do ensino fundamental, e no ensino fundamental você descobre que vem de dentro de casa. Então, eu faço sim esse trabalho social, é voluntário, pego crianças, educo, levo à praia, levo para o lazer, a tia não gosta, o papai do céu não gosta, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, entendeu? Então, se cada pai fazer o seu dever de casa, não vai chegar ao que chegou na faculdade, na Universidade Federal, e os coordenadores não sabem o que fazer, estão passando a mão na cabeça dos agressores, que são excelentes alunos, tá? E eu fico assim, eu só não fico muito desnorteada, porque eu já tenho uma experiência de trabalhar com isso, né, voltado para a defesa de direitos humanos há mais de 10 anos, porque se eu não tivesse essa experiência, eu já tinha saído da faculdade, eu já tinha agredido todos eles, da vontade de quebrar a perna de todo mundo, sinceramente, e processo, dá vontade de processar todos eles. Aí você vê que eles dependem da faculdade mais que você, porque na faculdade, na minha universidade, tem alimentação de manhã, meio-dia, tarde. Tem gente que está ali exclusivo por causa da alimentação. Aí transforma a convivência numa baderna, tentam fazer preconceito institucional, tentam fazer isso, fazer aquilo, e a universidade, sinceramente, tira o corpinho de fora, você fica sozinho lutando contra uma maré. Mas é o que eu falei, quando eu me formar em licenciatura, que eu não queria fazer licenciatura, foi o único curso que eu consegui passar pelas cotas raciais, que para mim não existe. Eles fazem uma filtragem que você que precisa não consegue. Eu não consigo nunca passar em medicina, que é o meu sonho de consumo. Hoje eu tenho 46 anos. Eu não consigo nunca passar em direito, que é a minha área que eu tenho que me formar para atuar como juíza e desembargadora. Mas eu só consigo passar em cursos, assim, que não tem
Vamos supor, eu não preciso de nota para passar em ciências sociais, a nota baixa me faz passar. Eu não preciso de quantitativo para passar em artes. Então, assim, só coloca o negro para fazer esses cursos pequenos, porque é o que vai ter acesso, é o que a nota vai dar. Aluno de escola pública não vai ter uma nota para competir com um aluno de escola particular que estudou a vida toda para passar na minha frente ali na Universidade Pública Federal, entendeu? Então, isso tudo a gente consegue mudar com políticas públicas, eu trabalho com políticas públicas, sou de controle social, e eu não desisto, não vai ser esse ataque que vai me fazer desistir, né, com mais de 5 pessoas que representam o Grêmio, o Conselho, dentro da universidade, e, assim, eu acho que quem tem fé remove montanha, e a minha fé vai muito mais além disso. Eu escolhi a dedos as palestras que eu iria participar, achei essa muito importante, muito relevante, vai ser muito útil para o meu currículo e para a minha experiência, tá? Então, assim, é meio que uma forma de desabafo, porque até hoje eu estou sozinha e é difícil para a gente fazer um boletim de ocorrência, tá? Então, assim, a lei tem que mudar, a lei tem que melhorar, né? Cotas raciais, ela tem que melhorar, porque hoje, me desculpa, se o negro tivesse tendo alguma coisa voltada para essas cotas, eu estaria bem mais à frente, eu estou 12 anos atrasada. Ontem eu fui fazer inscrição para um estágio, eles pediram para me mandar uma declaração para me dizer por que eu me considero preta, negra. Eu falei, mas eu sou filha de pais negros, aí eu tenho que descrever o meu nariz de pera, o meu cabelo crespo, sabe? É muita humilhação para uma pessoa. Não teria só que terminar o ensino médio e se matricular direto na faculdade? A prioridade é para alunos de escola pública, porque a universidade é federal, mas é pública. Quem tem dinheiro consegue pagar uma particular? Seria tudo muito mais fácil. Sem contar no material didático, que cada aluno tem direito a um computador. Desde 2016, isso foi lançado ali no projeto PT. Até hoje, esse aluno não tem acesso a esse computador. Aqui na universidade, só tem direito a material didático eletrônico alunos de odontologia. Na escola pública, é uma burocracia para o aluno ter acesso ao e-book, ou notebook, que seja. Depois tem que devolver para o governo material que já é dele, garantido em lei. Então, gente, é uma coisa muito bizarra. Quem não tem força não consegue resistir a esse sistema, tá? Muito obrigada pelo direito à fala. Obrigada, Gleice. Alguém mais tem alguma questão? Eu estou tentando tirar a mãozinha, não consigo. Tudo bem. Se alguém quiser mais se inscrever para falar, ou, senão a gente caminha para finalmente, mas está sendo muito, muito rica essa discussão. Muito importante. Laís, minha querida, se você me permite, eu gostaria só de utilizar esses 1 minuto, 2 minutinhos de fala, convidar a professora Gilvanete, que acabou de se juntar a nós aqui na sala virtual. Ela é psicopedagoga, foi coordenadora de um núcleo de paz na escola estadual aqui no município de Moreno, na região metropolitana do Recife. Só para ela trazer considerações breves, mas super importantes, sobre a importância de se defender com unhas e dentes a cultura de paz dentro das nossas escolas. Professora Ivana, pode ficar à vontade. Me dê essa honra, minha querida professora Gil. Faça aquele fechamento com chave de ouro sobre a importância de se defender com unhas e dentes cultura de paz nas nossas escolas em março de 2026. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui e defender um tema que eu venho plantando a sementinha, que é a cultura de paz, há 10 anos. Eu vivo o chão da escola, toda a minha prática, todo o meu ensinamento, tudo que eu sei, eu aprendi dentro das escolas. Eu vivia os conflitos, vivia a dor, vivia ali com os alunos, ouvindo, mediando, com os professores, cuidando de quem cuida. Então, a cultura de paz, para mim, virou uma missão. Eu gosto do que eu faço,
e faço bem. Só que a cultura de paz, ela tem que andar de mãos dadas com os direitos humanos. O aluno tem que conhecer e saber se pertencer, saber o que ele é, um cidadão, que tem direitos e tem deveres. Então, a cultura de paz é uma linha da cidadania. Então, a cultura de paz ela vem para evitar conflitos, mediar conflitos, vem para auxiliar a paz dentro da escola, através de rodas de conversa, através de palestra, através de ações praticadas em sala de aula, na questão do que a gente precisa, do que aquela escola necessita. Se a escola necessita que, enquanto mediadora da cultura de paz, precise que o aluno, que a escola está com problema de bullying, a gente vamos todos para essa escola mediar, ver como é que é essa questão. Mas como? Na prática. Vou citar um exemplo que eu fiz sobre o bullying. Eu pedi à professora que escrevesse todos os bullying que estavam acontecendo dentro da escola, da sala dela. E ela escreveu todos os bullying. Então, eu anotei tudo direitinho e fui para a sala de aula dessa professora. Quando eu cheguei lá, cheguei na sala, fiz a chamada com os bullying que eles faziam, né, com o outro. Eu tinha um aluno que eu pedi que derrubasse a bolsa do outro, né, combinei, que empurrou ele numa fila, porque bullying não é só xingamento. E eu fiz a chamada, tipo, boca de sapo. Aí eles ficaram todos assim, oh, quem é boca de sapo? Antes eu fiz eu xeroquei um registro de nascimento, né? E eles preencheram tudinho. Aí eu fiz, né? Eu fiz a mediação e o impacto, né? De quem era boca de sapo. Boca de sapo era um cidadão que era registrado, que tinha pai, que tinha mãe. Então, é isso, eu trabalho a praticidade para causar impacto e transformação. Agora, a cultura de paz na escola, o núcleo, ele não trabalha só. Ele trabalha com o professor, ele trabalha com o porteiro, ele trabalha com a merendeira. Nada funciona se não estiver engajado com a família, nada funciona. Não é fácil o trabalho, mas também não é impossível. Então, através das minhas práticas, do meu dia a dia, onde eu passo nas escolas, eu vivo a escola, eu tenho 42 anos de educação, a gente pode melhorar criando núcleo, capacitando professores, cuidando da escola, que a escola não pode ser um ambiente conflitante. Ela tem que ser um lugar harmonioso e respeitoso. É isso que eu desejo. Muito obrigada. Muito. Obrigada, professora Givanete. Obrigada. Eu acho que para encerrar, a gente tem uma mão levantada, porque a gente tem uma duração de 1 hora, mas como não tem nenhuma palestra agora nesse horário, eu deixei a gente estender. Tâmara, Michele, você está aí? Levantou a mão. Boa tarde, está escutando? Tô. É porque tinha caído minha conexão. Tudo bem. Boa
Boa tarde a todos. Só quero marcar o que a nossa colega Gleice havia dito. Eu sou Tâmara, eu sou uma mulher negra com ancestralidade quilombola. Eu tenho medida protetiva desde 2019. Meu filho é autista, sou mãe atípica, também tem medida protetiva dada pelo desembargador. Também desde 2020 ele tem medida protetiva. Eu entrei em um curso em uma instituição federal, onde muitas mulheres com medida protetiva deixaram de estudar, deixaram de ter suas vidas. Eu fui estudar geoprocessamento, onde a medida do meu agressor, a tornozeleira apitou na frente de uma instituição quando eu estava saindo às 18 horas da noite. E a instituição, infelizmente, não são preparadas para lidar com essas situações. Eu não sabia se eu saía, se eu ficava. Os alunos também não lidam bem com a situação, porque desde o momento que eu falei que eu tinha medida, todo mundo que andava comigo passou a não andar mais. Tipo, se ela for para a parada, ela vai ser baleada e eu tô junto, vou morrer. Então, eu passei a andar praticamente sozinha, depois que eu falei, dentro de uma instituição. Então, eu vi que a educação tinha muita falta de informação para lidar com esse tipo de situação. Então, teve um processo interno para licenciatura intercultural indígena, onde eu passei em 5º lugar na cota dos não indígenas. Eu sou a única da turma inteira que não é indígena. Tem outro rapaz que passou junto comigo, mas o pai dele é indígena, mas porém ele resolveu fazer na cota. Eu sou a única que não sou indígena. Quando eu pisei no meu primeiro dia de aula, que eu disse, eu sou Tâmara, sou uma mulher negra com ancestralidade quilombola, eu não sou indígena. A diretora da escola indígena se levantou e falou para a professora no meio da aula, no meu primeiro dia de aula, que eu não deveria estar lá pelo fato de eu não ser indígena, no meio de todo mundo. Imediatamente, eu reclamei para a coordenação. Além de dar uma resposta para ela, eu disse, olha, eu estou aqui porque eu passei. Eu fui chamada, eu tenho mérito para estar aqui. Então, assim como você está, qualquer um está, eu também estou aqui, porque eu tive capacidade, eu passei, foi em 5º lugar, eu não pulei edital, eu não passei por fraude, por nada. E vocês querem tanto ser igual a gente, se igualar, e por que vocês mesmos são os primeiros a discriminar as pessoas? Falei na turma mesmo. E de lá para cá, dentro dessa instituição, eu só venho sofrendo preconceito. Eu não participo de nada relacionado aos indígenas. Tem eventos, eles se reúnem separadamente, tem tudo separadamente. Eu já falei com a coordenação. Agora mesmo, teve uma atividade onde estava falando de territorialidade. Territorialidade é diferente de território. No curso intercultural, o território, você pode falar de território de qualquer pessoa. Territorialidade é o sentimento pelaquele lugar, as lembranças, onde eu fui obrigada a ficar com o Tabajara, onde ele falou tudo do território dele, eu estava fazendo papel. Aí, quando ele encerrou, eu disse, eu não tenho nada a ver com esse território, eu não pertenço eu não posso falar de territorialidade num lugar que eu nunca pisei, que eu não tenho vivência, que eu não tenho lembranças. Então, eu só contribuí pintando essa árvore bem aqui. Então, assim, eu estou me capacitando com os meus conhecimentos, porque eu quero me capacitar. Eu estudo por fora, eu faço educação para quilombolas, eu faço uma pedagogia também, para me capacitar para ser uma boa profissional. Me capacito também, faço vários cursos na Universidade Federal de Educação Inclusiva, do AE, por causa do meu filho autista, porque eu quero ser uma boa educadora. E nisso eu me sinto mal, porque eu estou estudando em uma turma onde tem várias etnias, mas só se fala de 4, onde eu também já descobri muitas irregularidades, pessoas que nem no edital também não estavam, e eu já até expus lá isso para poder me deixar em paz. Eu disse, olha, ou vocês me deixam em paz, ou eu vou no Ministério Público, mando olhar esse edital bem aqui dessa licenciatura, ver da forma onde até mesmo o indígena falou, olha, tem muitos indígenas lá na minha aldeia que nem sabia desse curso. E só tá pessoas aqui que receberam pertencimento após a abertura desse curso por amizade. Então, eu acho que é porque eu sou uma pessoa que eu não sou corrupta, eu entrei por mérito, eu estou ali para estudar, para aprender, e estou sofrendo racismo a todo momento. Eu disse até para minha coordenadora, eu estou
escrevendo um livro, e quando encerrar meu curso, tá tudo nesse livro, eu vou publicar esse livro de tudo que eu estou sofrendo nessa instituição federal. E eu passei num congresso internacional, em 2 congressos internacionais com um artigo. Fui falar com a coordenação do curso para pagar pelo menos a taxa. Disseram que não podia pagar. Aí bancaram viagem para congresso pais indígenas, para Bahia pais indígenas. Então eu me sinto a todo tempo discriminada. Eu não sei porque o foco é os indígenas, mas só que lá é um curso intercultural. Então, todo tempo negro não é bem visto lá. Eu tenho que todo tempo estar dizendo, eu sou negra, eu sou negra, eu sou negra, eu sou negra, eu não sou indígena, eu sou negra, e todo tempo bater nessa tecla. E os trabalhos que eu faço, quando é para fazer desenho indígena, eu desenho uma negra com cabelo afro. Quando é para fazer alguma atividade, eu sempre tenho que botar alguma coisa do negro para mostrar que eu estou lá dentro. Então, eu só estou focando que realmente é dessa forma. E a gente é discriminada por pessoas que não era nem para estar discriminando a gente. Educadores, pessoas que já vêm de discriminação. Infelizmente, isso está acontecendo direto em instituições, em universidade, e isso não é visto, não é falado, e por isso que eu resolvi escrever um livro, lógico, tudo dentro do trâmite legal, porque eu estou estudando para isso, para não ser um livro, tudo dentro do trâmite legal, mas eu estou relatando tudo que eu estou vivendo. Em 2028, no início, eu me formo, mas eu também vou publicar esse livro. Não vou publicar antes, porque senão é capaz de me tirar até do curso. Pois é, era só relatar isso, porque isso é a prova viva, porque eu tenho medida, meu filho tem, eu sofro preconceito 24 horas, saio daqui da minha casa, eu pego 2 ônibus, eu moro distante, ando quilômetros, saio 10 horas da noite, correndo risco de vida só para ter uma educação digna, ainda sofro preconceito lá dentro da própria instituição que eu estudo. E é isso. Ô, Laís, eu gostaria só de pensar, porque eu sei que daqui a pouco a gente não precisa terminar. Eu queria só dizer para a Tâmara, Tâmara, eu tenho para mim que, se você escutou o que eu falei antes, se você puder escutar novamente, visualizar, eu falei sobre sistema. Você é apenas um exemplo, tá? Milhares e milhares que a gente encontra no país inteiro, isso está acontecendo com você. Mas eu sugiro que, quando você escrever seu livro, não é porque você é negra, ou porque você é índia, ou porque é afro. Você só tem que fazer o que está nesse livrinho que eu falei, ó. Aqui são direitos fundamentais de primeira dimensão. Não fala em negra, não fala em branca, fala a dignidade da pessoa humana. Então, o artigo 1º diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí tem soberania, que a pessoa tem que entender o que é soberania, para não estar falando bobagem. Tem que saber o que está logo no inciso 2º, a cidadania, sobre a qual estamos falando. Sim. E 3º item, a dignidade da pessoa humana. Eu, evidentemente, quando eu estou me atrevendo a falar, eu não falo sobre cores, eu não falo sobre racismo, porque esses são os movimentos sociais que devem falar. Eu bato na educação para a cidadania e eu falo que eu sou um ser humano. Eu, por exemplo, sou descendente de índio, de caboclo, de negro, eu sou de uma tribo cambiuá lá daqui de Pernambuco, mas eu não trato sobre isso. Eu trato sobre princípios fundamentais. Falei sobre o preâmbulo da Constituição, que eles garantem para nós a isonomia, a igualdade como um valor supremo. Então, aos seus colegas, basta você dizer que é ser humano, acho que você não tem, acho eu, que não tem que estar se defendendo de algo que você já conquistou, tá? Então, a dignidade da pessoa humana, essa sim que deve estar nos livros. Essa sim, porque eu não tenho que dizer que sou branco ou preto, estão querendo que eu diga, sem problema, mas eu só quero que me entendam que eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa humana e tenho dignidade, e meu valor quem dá sou eu. Então, na verdade, é disso que se fala, porque senão, quando a gente restringe a cor, a gente é como se a gente pensasse a nossa cor do ser humano. E nós temos que reinventar isso. Temos que desconstruir o que está construído para reconstruir os nossos valores fundamentais. E os nossos direitos fundamentais estão dentro da
Constituição e a dignidade da pessoa humana, independente de cor, porque quando eu vou para as escolas, eu pergunto se sabe o que é uma cova de indigentes. Pessoas que não têm nome, pessoas que estão... É um bocado de caveiras para eles entenderem que são ossos ali, de branco, de preto, de todos, e não tem cor. Quando se pega aqueles crânios, não tem cor, é osso. Então, ali é que demonstra que nós somos iguais. Por ser iguais, eu também entendo que aquele que está na universidade, aquele que tem todo o conhecimento, aquele que tem internet dentro da isonomia, ele deixa a vida de índio para ser uma vida de isonomia, de ser humano, está ali dentro de uma sociedade que está aprendendo, apesar da guerra que a gente tem contra o preconceito, contra os percalços, as pedras no caminho da cidadania. Gente, um abraço para todos vocês. Aqui agora, realmente, eu concluo a minha fala. Gente, eu quero agradecer a todos os participantes, aos palestrantes, ao professor Leonardo, ao professor Marcondes, a professora Givanete, que apareceu no final também, e todas as pessoas que contribuíram aqui com esse debate. Geralmente durou 1 hora, mas a gente se estendeu porque o assunto era realmente muito importante, de muitas reflexões. Espero que cada um saia daqui pensando, né, nessa conversa. Claro que hoje não vamos resolver o mundo e todos os problemas, mas eu acho que só de a gente colocar para fora e debater e refletir sobre isso é um passo muito importante aqui para todos. Eu vou deixar aqui no chat, aproveitar para convidar vocês, que a gente tem mini-cursos, 2 mini-cursos hoje. Então, caso alguém queira... Tá sem áudio. Seu microfone, querida. Gente, está sem áudio, foi mal. Só quero agradecer, vou resumir o que eu estava falando. Quero agradecer bastante todas as pessoas que estiveram aqui, aos palestrantes, a professora Givanete, o professor Leonardo, o professor Marcondes, a todos que participaram, que trouxeram aqui bastante reflexões. Como eu disse, quando estava sem áudio, não conseguiríamos resolver todos os problemas hoje, mas acho que o passo mais importante está fazendo, que é de colocar esses pontos em reflexão. São assuntos muito delicados, com muitas camadas, que não conseguiríamos, né, claro, abranger todos. E, por último, eu deixo o convite aqui para quem quiser participar do mini-cursos, que terão hoje 2 mini-cursos, e eu deixei o link no site. E agradeço a todos mais uma vez, e até a próxima, gente. Até a próxima.